Fala galerinha, seja muito bem-vindo à aula de matemática comigo, professor Pedro Vitor. Na aula de hoje, a gente vai falar aí sobre porcentagem, assunto que a gente já vivenciou em aulas passadas, então a gente vai fazer aí uma revisãozinha, beleza? E vamos resolver alguns problemas envolvendo porcentagem. Então, seja muito bem-vindo, vá chegando aí, já vai aí pegando o seu caderno, se organizando aí na mesa, certo? Para curtir essa aula aqui conosco, beleza? Como você sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar a nossa aula aí através da TV, do celular ou do computador, certo? Então, se você está assistindo aí essa aula através da TV, meu pirra Cleitinho, ligeiro de verdade, já colocou aí 2 QR Codes que está aparecendo aí na sua telinha, certo? Então, você vai pegar aí o seu celular para fazer o download do aplicativo, tá? Então, pega teu celular, abre a câmera e coloca aí no QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS. E aí você já vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo, lá faz o download, quando você terminar aí o download, vai pedir aí o login e a senha, certo? Lá no login, você coloca aí a sua matrícula e na senha você coloca os 8 dígitos do dia do seu nascimento, beleza? E vem curtir e acompanhar a aula com a gente, certo? Se você não conseguir aí através do QR Code, vai lá na tua loja de aplicativo, digita lá Educa Recife, já vai aparecer aí o nosso app para você fazer o download, beleza? É através desse aplicativo que você pode conversar e falar com a gente aqui no chat, certo? A gente fica bastante feliz aí com cada comentário, com cada mensagem que a gente recebe. Isso nos deixa aí bastante felizes e entusiasmados, tá bom? Outro recadinho bastante importante é em relação ao nosso canal no YouTube. Lá você pode acompanhar e assistir às aulas. Tá lá bem bonitinho, bem organizado. Clica lá na playlist do 8º ano, certo? E você vai ter acesso aí às aulas por ordem cronológica. Quando você clicar lá na aula, vai aparecer o tema da aula e os professores que lecionaram essa aula, certo? Não tem apenas aula de matemática, tem também de todas as outras disciplinas. E algo massa que eu digo para você sempre em relação ao nosso canal no YouTube, é que você pode aí assistir, certo, essas aulas a qualquer momento e pode assistir também as aulas das séries anteriores, tá bom? A gente vai falar aqui hoje sobre porcentagem e na aula do 7º ano a professora Tânia aí vivenciou a ideia de fração com a galerinha lá. Então você vai notar que porcentagem é uma fração especial. Então você pode ir lá conferir a aula da professora Tânia e relembrar a ideia aí de fração. Ela fez uma revisão top de verdade, beleza? E, inclusive, ela está aqui comigo, certo? Vou passar a palavrinha para ela dar as boas-vindas aí para vocês e a gente iniciar a nossa aula de hoje. Oi, turma, tudo bom? Já vi que tem gente aqui na sala virtual. Estou aqui. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer mensagem para o professor Pedro, pode avisar que a gente está atentos. Ah, Pedro, deixa eu só acrescentar uma coisa. Porcentagem no dia a dia é maravilhoso. A gente vai ver se subiu demais, quantos por cento, se o desconto é bom, essas coisas todas da vida real. Olha só como a matemática é legal. Bora prestar atenção nessa aula maravilhosa de Pedro. Vamos, Pedro. Justamente, professor. E muitos alunos, às vezes, eles gostam da matemática, gostam da porcentagem, mas não gostam de fração. E aí você acaba entrando em contradição, né? Porque se você gosta de porcentagem, você está estudando aí a ideia de fração, certo? E como a professora falou, porcentagem ela está presente no nosso cotidiano diversas vezes, certo? Seja você vai fazer uma compra aí, seja você vai chegar a época, agora está chegando já a época do Black Friday, né? Então vai ter aí várias oportunidades de descontos. E esses descontos, eles são dados aí em porcentagem. Então, a gente vê aí comerciais na televisão falando de porcentagem, a gente vê em jornais, a gente vê aí no nosso dia a dia
ao ir a um supermercado, por exemplo, ao passar na frente de uma loja, tá bom? Aí a um banco, e aí você vai vendo aí que a porcentagem ela está incluída na nossa sociedade, todo santo dia você consegue ver, tá bom? Então vamos aprender um pouquinho mais aí sobre esse assunto. Vê só, em aulas passadas, a gente falou sobre porcentagem, vimos que a porcentagem, ela é uma fração, tá? A porcentagem ela é uma fração cujo denominador, ou seja, o número que está ali embaixo, ele é igual a 100, certo? Então, quando eu represento aí, por exemplo, 100%, isso é uma fração de 100 centésimos, certo? Cujo denominador aí ele é igual a 100. E a fração nada mais é do que uma divisão. Então, eu posso dividir o 100 pelo 100. E todo número dividido por ele mesmo vai dar igual a 1. Então, eu tenho aqui que 100% é igual a 1. A gente sabe que 50% é a metade de 100%. Então, como é que eu represento isso em forma de fração? 50% é igual a 1 meio, certo? E se você multiplicar qualquer valor aí por 1 meio, basta você estar dividindo esse número por 2. 10% é 1/10, ou seja, é a 10ª parte de 100%, certo? Então, para você calcular aí 10% de algum valor, basta você pegar este valor e dividir ele por 10, certo? Muitas pessoas calculam aí a ideia do 10% de forma rápida e ligeira, tá? Porque, na verdade, é só você pegar o valorzinho aí e dividir por 10. Se tiver um número zero na casa lá das unidades, aí é que fica lindo de verdade, é só você retirar esse zero. Se não, você transforma aí em um número decimal, tá? Andando a vírgula, uma casinha para a esquerda, tá? A gente tem a ideia de 25%, ó, 25% é a metade de 50%, certo? Ou seja, 25% é a metade da metade, tá? Por exemplo, tu quer encontrar aí 25% de 80. Então, você pode tirar 50% de 80, que é a metade. Quanto é a metade de 80? 40. E aí, se você tirar a metade de 40, você está encontrando 25% de 80. Então, 20 corresponde a 25% de 80. Ou seja, é só você pegar o númerozinho aí e dividir ele por 4, certo? Já eu coloquei aqui, eu repeti os 10%, beleza? Mas eu acho que eu queria colocar 1% aí, né? 1% é só você pegar um número e dividir por 100, tá bom? E 75% corresponde a 3/4, tá? Então, se você pega aí 100% e divide em 4 pedaços iguais, cada pedacinho desse vai ter 25%. E se você quer representar aí 75%, basta você pegar 3 partes dessa. Então, são 3 partes num total de 4. Por isso que eu tenho aqui a ideia de 3/4. Tranquilo? Então, essa ideia aqui das porcentagens notáveis é para você justamente calcular uma porcentagem de forma mental, tá? Você consegue encontrar aí determinadas porcentagens fazendo apenas um cálculo mental, e é isso que eu vou te ajudar na aula de hoje, tá bom? Então, vê só. Eu quero calcular aqui o valor de 50%, 10% e 1% de R$ 2.500. Então, a gente sabe que 50% é a metade desse valor. Basta eu pegar aí os R$ 2.500 e dividir por 2. Isso dá igual a 1.250, a metade de 2.500. Para a gente calcular 10%, tá, desse valor, lembra que eu disse para você agora aqui, basta pegar o valor e dividir por 10, tá? E ao dividir por 10, basta você retirar aí o zero que está na casa das unidades. Então, eu tenho que 10% de 2.500 é igual a 250. Quando eu peço para você calcular ali, ó, 1%, tá? 1% você pode pensar da seguinte forma, da mesma forma que eu falei para você de 25%, tá? Então, ó, 10% é você dividir por 10. E 1% é você pegar esse 10% aí, que deu 250, e dividir por 10 novamente, que vai dar igual a 25. Ou você faz um cálculo só aí
2.500 dividido por 100, beleza? Note que é só você cortar aí os dois zerinhos. Tranquilidade. Agora observe o seguinte aí, ó. Eu quero calcular 10% e 1% de 145 litros de água. Observe agora aí que a casa das unidades não é igual a zero, tá bom? Então aí, ó, eu tenho 145 dividido por 10, calculando aí 10%, certo? Então, para eu calcular esse valorzinho aí, basta eu andar a vírgula uma casinha para a esquerda, certo? E essa vírgula, Pedro, está onde? Essa vírgula está depois do 145. O 145 é a mesma coisa que 145,0, certo? E aí, ó, você tem que andando a casa para a esquerda, você tem aí 14,5 litros. E se eu quero representar aí 1%, basta eu andar a vírgula duas casas para a esquerda. Vou ter aí 1,45 litros. Isso aí, galera, vem de uma aula também. Essa aula foi eu que lecionei lá no 7º ano, transformando aí frações decimais, certo? Em um número decimal. Então, o que são frações decimais? São frações em que o denominador, ou seja, o número que está aí embaixo, eles são múltiplos de 10. Então, pode ser 10, pode ser 100, 1000 e assim por diante. E aí a gente vai transformando, ou seja, colocando esses números na forma decimal. E o caminho contrário também segue da mesma forma, tá? Se eu quiser transformar, por exemplo, 14,5 litros em uma fração decimal, pode notar que a quantidade de números que aparece depois da vírgula é justamente a quantidade de zeros. Então, basta eu escrever o número sem a vírgula e colocar o 10 embaixo, porque depois da vírgula apareceu um número só. Ah, Pedro, entendi. Quer dizer que tá vírgula 45 aqui, tem dois números depois da vírgula, por isso que a gente colocou o número 100 ali embaixo, porque o 100 é composto aí do número 1 seguido de dois zeros. Tranquilo? E aí, ó, a gente tem a ideia do cálculo mental dessas porcentagens, beleza? Então, eu coloquei aí alguns valores, certo? E pedi para você aí encontrar 10% desse valor e 1% desse valor. Então, ó, para calcular 10% do valor, é só pegar o númerozinho e dividir por 10. Note que 200, 350, 7.800 e 9.570, todos têm um número zero aí na casa das unidades. Então, para calcular 10% desse valor, é só retirar esse zero, tá? Então, eu tenho aí, ó, que 10% de 200 é igual a 20. 10% de 350 é igual a 35. 10% de 7.800 é igual a 780. E 10% de 9.570 é 954, certo? E aí, para você calcular o 10% do 572, basta você andar a vírgula aí uma casa para a esquerda. Então, a vírgula estava entre o 2 e o 0, passa a ficar entre o 7 e o 2. E para calcular aí o 1%, aí você anda a vírgula mais uma casa para a esquerda. Então, 1% de 572 é 5,72. No 20, tá tranquilo ainda porque ainda tem o 0, né? Aí tu tira esse 0, fica só o 2. No 780, ainda tem o zerinho. Para calcular 1% aí, basta você calcular 10% do 780, dividir por 10. Ou pegar o 7.800 e dividir aí por 100, certo? Então, tá vendo aí que existe sempre essa relação, tá? Da porcentagem com o número fracionário, porque a porcentagem é uma representação especial, certo? De um número aí fracionário. Tranquilo? Observa aqui, ó. Eu quero fazer o cálculo mental, certo? De 12% de 500. Observe que, claro, eu vou registrar aqui essas contas, tá? Eu vou registrar aqui essas contas, mas isso você vai estar fazendo aí na sua mente, beleza?
Então, claro, também existem várias formas de você resolver, certo? Mas observa aqui, ó. Eu quero calcular 12% de R$ 500, tá? Então, de acordo com aquelas porcentagens especiais que eu mostrei para você, a gente vai efetuar esse cálculo. Note que 12% é a mesma coisa que 10% mais 1% mais 1%. Se você somar o 10 com 1 e com 1, vai dar igual a 12. Então, primeiro eu calculei aí 10% de 500. Pega o 500 e divide por 10. Isso dá igual a quanto? Dá igual a 50. Vamos calcular agora 1% de 500. Pega o 500 e divide por 100. Isso dá igual a quanto? Dá igual a 5. Então, opa, papai, ficou lindo demais, não foi? Para calcular os 12%, é só você somar aqui, ó. 12% é igual a 10% mais 1% mais 1%. Então, 12% vai ser igual a 10% deu 50, 1% deu 5. Então, 12% de 500 vai ser igual a 50 mais 5 mais 5, que dá igual a 60, certo? Ah, Pedro, eu poderia fazer essa conta aí de uma forma diferente? Pode. Você poderia calcular aí, por exemplo, 20% de 500. Quanto é 20% de 500? 10% é 50. Então, 20% é quanto? É o dobro, é igual a 100. Você poderia calcular depois 5% de 500. Vê, se 10% é igual a 50, 5% é a metade, é igual a 25. Então, se você pega os 100%, certo? Se você pega os 20%, desculpa, 20%, certo? E subtrai com 5%, dá igual a quanto? Dá igual a 15%. Então, 20% deu 100, 5% deu 25. 100 menos 25 é igual a 75. Sendo que 75 corresponde a 15%. Ele quer saber o quê? 12. Aí você calcula 1%. 1% é 5. Certo? Então, falta retirar quantos? 3%, né? 15 menos 3 para dar igual a 12. Tá? Então, pega o 75, subtrai por 15, dá igual a 60. Então, você pode resolver aí de várias formas, tá bom? Isso de forma mental. Estou trazendo apenas uma forma de você resolver. Acompanhe esse exemplo aqui, é o que diz o seguinte. Uma loja está com seus produtos em promoção. Então, Cleitinho já deixou aí a tela cheia para a gente analisar aí, ó. Veja. TV LED de 50 polegadas. Vocês estão ligados, né? Que esses dois tracinhos aí do lado do número significa aí polegadas, tá bom? Então, 50 polegadas, certo? Essa TV custa R$ 1.800. E à vista, ela terá um desconto de 30%. Já o notebook, ele custa R$ 2.600 e à vista ele terá um desconto de 40%. E a lavadora de roupas custa R$ 3.000. Essa deve lavar, secar tudo, né? Deve lavar, secar e estender. À vista, ela tem um desconto aí de 25%. Então, a gente precisa calcular esses descontos, certo? No qual ele vai pagar à vista cada um desses objetos, beleza? Então, ó, como é que a gente vai fazer aí de forma mental para calcular 30% de 1.800? Eu vou calcular 10%. Então, 10% de 1.800, você pega o 1.800 aí e divide por 10. Isso dá igual a 180, beleza? Mas eu quero saber 30%. Então, opa, 30% é 10 mais 10 mais 10, certo? Então, eu tenho aí ó, que 30% é a mesma coisa que 3 vezes 10%. 3 vezes 10% é igual a 30%. E 10% deu 180. Então, 30% vai ser igual a 3 vezes 180, tá? E 3 vezes 180 é igual a R$ 540. Então, o desconto que ele vai ter nesse produto aí, nessa TV, é igual a R$ 540. Ah, Pedro, mas eu quero saber
quanto é que eu vou pagar nesse produto? É só pensar, né, galerinha? Veja, se a TV custa R$ 1.800 e eu vou ter um desconto de R$ 540, quanto é que eu vou pagar? Basta você pegar os 1.800 e subtrair aí pelos 540. Show de bola? Vamos embora aí para o próximo exemplinho. Eu tenho aí um notebook, certo? E esse notebook ele custa R$ 2.600 e vai ter um desconto de 40%. Então você pode fazer essa questão aí do mesmo jeito que a gente fez a questão anterior. Calcula 10% do valor, certo? E depois pega esse valor e multiplica por quanto? Multiplica por 4. Porque 4 vezes 10% é igual a 40%. Beleza? Mas eu vou fazer de outra forma aqui. Eu vou calcular 50% de 2.600, que é só pegar o número e dividir por quanto? Por 2, é a metade, dá 1.300. Para chegar em 40%, basta subtrair por quanto? Por 10. Então, eu vou calcular aqui 10% de 2.600, que dá igual a quanto? Que dá igual a 260. Então, você concorda comigo que 40% é a mesma coisa que 50 menos 10? Então, 40% vai ser 1.300, que é 50%, menos 10%, que deu quanto? 260. Então, eu tenho aí que 40% de desconto, né, em relação aí aos 2.600, dá um desconto de R$ 1.140. Desconto top de verdade. Beleza? Outra coisa que eu gostaria de analisar aqui com vocês em relação a essas questões de porcentagem é que, geralmente, também você pode ter apenas uma noção, né, do quanto vale esse desconto, tá? Tendo noção aí da ideia das porcentagens notáveis. Como assim, Pedro? Vê, o desconto ele foi de 40% nesse caso aqui. Então, você sabe que 40% é menor do que 50%. Então, o desconto ele vai ser um pouco menor que a metade. Isso, quando a gente fala de porcentagem, a gente não liga tanto, né? Mas a gente pode ligar muito para essa ideia quando a gente estiver falando de dinheiro propriamente dito. Tá bom? Então, imagina aí que você quer comprar um celular e esse celular ele custa R$ 2.000, certo? Mas você só tem em casa, guardadinho, que você conseguiu juntar, R$ 800. E aí você pensa, opa, o celular ele custa R$ 2.000. Eu só tenho em casa 800. Então, 50% é a metade, não é? E 50% de 2.000 corresponde a R$ 1.000. Então, se eu tenho 800, poxa, amanhã eu não tenho nem a metade ainda, certo? Ou seja, eu não tenho nem 50% do valor para comprar aí o aparelho celular. Então, você pode ter essa ideia aí das porcentagens, certo? Referente aos valores que forem dados, tá bom? Porque muitas vezes, por exemplo, você chega aí em um supermercado, tá? E vai estar lá um preço, tá? De R$ 6 por R$ 5,80. Então, você pode ter pelo menos a noção, tá? Então, opa, R$ 6 é o produto. Então, 10% é 60 centavos. 1%, certo? São 6 centavos. Se ele está dando um desconto aí de 20 centavos, você pode dizer, poxa, foi nem 5%, não é? Foi nem 10%. Você pode não saber o valor exato daquela porcentagem, mas você pode ter uma noção de quanto foi um desconto, certo? Um parâmetro para você ter essa ideia, tá? E a gente vai calcular agora aí o desconto dessa lavadora aí que custa R$ 3.000 e a gente tem um desconto aí de 25%, beleza? Novamente, você pode fazer aí esse desconto de várias formas, tá bom? Como é que eu vou fazer aqui? Vou calcular 10% desse valor, certo? Então, pega os 3.000 e divide por 10. 10% é igual a 300, certo? 25% é o que eu quero, né? Então,
Tu concorda comigo aí que 25% é 10 mais 10 mais 5, dá os 25. Eu já sei que 10% é igual a quanto? É igual a 300, certo? Então, se 10% é igual a 300, 5% é a metade de 300, que corresponde a quanto? A 150. Então, eu vou ter aí que 25% é 300, que corresponde aos 10%, mais 300, que corresponde aos outros 10%, mais 150, que corresponde a 5%. Então, 25% aí é igual a R$ 750 de desconto na lavadora. Beleza? Ah, Pedro, mas eu poderia fazer essa questão aqui do jeito que você me falou lá no primeiro slide da aula, tá? Veja, eu não quero calcular aqui 25% de um valor, então eu posso calcular 50% do valor. 50% é o quê? É a metade. Quanto é a metade de 3.000? É 1.500, certo? E para saber 25%, vai ser a metade da metade. Então, a metade de 1.500 corresponde a 750, certo? Você pode resolver aí e encontrar o valor desta forma. Tranquilo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre aí os cálculos mentais da porcentagem, para que você tenha aí uma ideia, certo? Referente à relação de porcentagem que você pode aplicar aí no seu dia a dia. Professora Tânia, faça suas considerações e se despeça aí do pessoal. Oi, turma. É incrível como a matemática é importante na vida da gente. Veja, para a gente saber se vale a pena alguma coisa, como os exemplos que o professor Pedro acabou de mostrar, a gente tem que conhecer essa matemática. E não é complicado, gente. Acabou de mostrar, é somar, multiplicar, dividir as 4 operações. Mas não está falando de porcentagem? Mas Pedro disse para vocês, porcentagem está ligada a uma fração especial, que é uma divisão. Tá? Adorei a aula. E vocês? Pena que estavam assistindo, tá aqui na sala virtual. Mas, bora mandar um recadinho? Tchau, turma. É isso, pessoal. Um cheiro no seu coração. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.